Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os servos e a todos os discípulos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. E como todos os programas, nele final dele programa, estamos apresentando a Deus este pedaço de carbão e determinando, através da fé, claro, que nossa vida espiritual nunca será um carvão, e sim um diamante, porque a glória de Deus, obreiros, e a todos os discípulos, deseja brilhar através de nós outros. Para isso, fomos liberados, fomos bautizados com ele Espírito Santo. Ao final dele programa, esteja com seu pedaço de carvão, porque já estamos em uma expectativa para este sábado a hora, dia 21. Será às 4h30 da tarde. Como você pode observar, aí está, 21 de maio, 4h30 da tarde, a reunião denominada Reunião de los Discípulos. Por que Reunião de los Discípulos? Porque é uma reunião para obreiro, para colaboradores, CPOs, evangelizadores, grupo de evangelização, grupo jovem, membros, ou seja, para todos aqueles que querem inverter em sua vida espiritual. De hoje, nós outros estaremos mostrando o que o Espírito Santo hace quando ele entra na vida de uma pessoa. Quantos maridos se converteram em um excelente marido depois que o Espírito Santo entrou? E mulheres também, esposa, madres, filhos. O Espírito Santo, quando entra, a função dele é transformar. Vamos mostrar também resultados, porque você sabe, quando a pessoa se involucra com o Espírito Santo, ele resultado é um marido transformado, é uma hija transformada, é uma esposa transformada, porque a transformação faz parte do Espírito Santo. Avise para todos que vamos a mostrar hoje o primeiro capítulo da série Espírito Santo. Esta série que vamos mostrar toda esta semana vai aclarar coisas magníficas para a nossa vida espiritual, e também vamos ter a participação de obreiros que querem sacar dúvidas, que querem sacar inquietudes, e que de repente é sua inquietude, sua dúvida. Daqui um rato também vamos ter uma pergunta e estaremos respondendo-la à luz da palavra de Deus, e também vamos participar do momento de nossa meditação. Deixe o vaso com água preparado, e todos que se encontram sofrendo, todos que se encontram atormentados, esta é a palavra, atormentado, porque ele programa Obreiros em Foco, é para bendecir os obreiros, os discípulos, mas estende a mão a todos os afligidos e desesperados. Você diga, pastor Jorge, esta enfermidade está atormentando-me, este problema econômico, este problema em meu hogar ha sido um tormento em minha vida. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144. Vou repetir para que você pueda apontar, 099 895 9144. Nossos atendentes já estão listos para receber sua mensagem e colocar para o momento da oração. Se você se encontra apartado, e você não tem força para regressar, a você estranha estar na presença de Deus, a caminhar com o Senhor Jesus, mas você não tem força, você resbalou, você falhou, e você reconhece isso, mas não tem força para regressar. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso em todo o mundo, onde há uma igreja universal, não só aqui em Equador. Estamos fazendo esse trabalho que você pode ver aí, resgate em seu hogar.
Estamos enviando homens e mulheres de Deus para ser um resgate em seu hogar. Aí está, resgate em seu hogar, para que através desta visita que você vai receber, você tenha força para pensar e volver aos braços de Deus. Você estranha, não? Ao Senhor Jesus, e Ele também ha estranhado você. Ele quer que você esteja nos braços dele, onde Ele pode lhe proteger, lhe dar saúde, lhe dar paz, lhe prosperar e, o mais importante, salvar sua alma. Vamos começar esse programa mostrando uma história de uma pessoa que o Espírito Santo entrou. E quando ele entrou, esta pessoa pode dizer que houve uma transformação. E já regresso para responder uma pergunta e mostrar o primeiro capítulo desta série, O Espírito Santo. Acompanhe com nós outros. Mi nombre es María. Yo antes de recibir el Espíritu Santo tenía mal carácter con mis hijos. No sabía cómo dirigir a ellos. Yo los ofendía, les gritaba, les pegaba y eso hacía que ellos se distanciaran de mí y me tenían miedo. No había comunicación con mi hija, la primera, porque tengo 2 hijos. Mi primera hija buscaba ayuda en otras personas por el mismo miedo que ella me tenía a mí, de mi carácter, de insultante con ella. Y ella buscaba más ayuda en otras personas y para encontrar ayuda. Y mi hijo incluso me decía de chiquito que por favor no le dijera malas palabras desde pequeñito. Y yo le decía otras más peores a él. Y él también empezó a ser como muy rebelde conmigo, empezó a contestarme mal. También ahora que empezó a ser adolescente. Yo llegué a la iglesia por medio de la televisión y yo empecé a oír de los siervos de Dios acerca de la transformación que el Espíritu Santo da a las personas y empecé a buscar el Espíritu Santo yo. Y un día fui bautizada con el Espíritu Santo. A partir de ahí mi carácter empezó a cambiar y a pasar el tiempo mis hijos empezaron a notar el cambio, cómo hablaba yo con ellos, cómo los orientaba en sus problemas. Y ahora mi hija siempre me busca, siempre que tiene una dificultad o algo me busca. Y ella ha mirado mi paciencia con ella. Ellos ya lo notaron, el cambio en mí. Incluso mi hijo y yo tenemos conversaciones tranquilas cuando él tiene una necesidad de que yo lo oriente. Y así es como Espíritu Santo ha transformado mi persona como madre para tratar a ellos y dirigir a ellos. El Espíritu Santo cambió mi carácter y ya no soy más una persona problemática. Bueno, como você pudo acompanhar, veja que o Espírito Santo, a função dele é entrar, mas para que ele pueda entrar, ele tem que receber ele permisso. E esta pessoa lhe deu permisso, ele entrou e houve a transformação. O mesmo poderá acontecer com todos aqueles que querem que a obra do Espírito Santo entre em sua vida e atue diretamente em sua vida. Se você aún não chamou, se você aún não enviou seu nome, e ele nome da família, envie-nos. Prepare um vaso com água, você que se encontra atormentada. Esta é a palavra, sei que é uma palavra muito forte, mas é a situação, a realidade de famílias, de pessoas que se encontram atormentadas por uma deuda, atormentada porque a resposta da medicina não foi positiva, foi negativa. Lhe disseram que não há muito que fazer por você. Atormentada porque um hijo que foi criado com uma boa educação se encontra em mala junta, se encontra com malas companhias. Um tormento porque um matrimônio
que você há tantos anos estava conservando, está a ponto de uma separação. 099 895 9144. Você poderá chamar-nos, escrever seu nome de sua família, e eu e os discípulos vamos orar, mas primeiro vamos orar por você, para que Deus bendiga a você. Vamos a uma pergunta. Esta pergunta para que podamos dar uma resposta, e essa resposta estará quitando a dúvida também de muitas pessoas. Ponga lá a pergunta, por favor. Hola, Pastor Jorge, y a todos los que asisten al programa Obreros en Foco. Mi nombre es Kendris y soy obrera del Templo de la Fe. Pastor, yo quería hacer esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para estar más en santificación con Dios? Esta pergunta é muito interessante. Que devo fazer eu para estar mais santificada, para viver em santificação? À la luz da palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, eu gostaria que você compartilhasse comigo, eu quero compartilhar com você, melhor dito, para que você entenda que não basta apenas estar com Deus, mas viver em santificação. Mire que está escrito aí: acercamo-nos com coração sincero. Se eu quero viver uma vida em santificação, o que Deus quer de mim é uma verdadeira sinceridade, porque os sinceros se entregam de corpo, alma e espírito, em plena certidumbre de fé. Ou seja, eu tenho que estar seguro, eu tenho que me entregar para mim, Senhor Jesus, com toda a minha fé, tendo nosso coração purificado de mala consciência e nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, quando uno passa por este processo e mantém uma comunhão com Deus, a purificação já sigue, porque quando você está entregado a Jesus e você mantém um mantenimento, você faz um mantenimento espiritual dia tras dia, é impossível que esta purificação, que este fogo pueda se apagar e sua fé se mantém como a fé de Abraão, uma fé que nunca negou a las palavras, nunca negou a uma petição de Cristo, de Deus para ele. Pense em tudo isso e eu tenho a certeza que através da purificação você mantém sua fé encendida. Vamos agora acompanhar o primeiro capítulo desta série, El Espírito Santo. Vá avisando a todos que já regressamos para nosso momento de la meditação e depois ele momento de la oração. Presta atenção neste primeiro capítulo. Este mundo, casi 8.000 millones de personas viven en él, con diferentes costumbres, tradiciones, creencias, corriendo de un lugar al otro, cada uno con sus preocupaciones, pero parece que siempre están insatisfechas, inquietas, como si buscaran algo y no saben qué. Una sensación de que les falta algo en la vida, pero no saben qué es. Viajes, relaciones, dinero, fama, cosas que no las satisfacen completamente.
Lloran, pelean, beben, matan y se matan. La razón de toda esa frustración y sufrimiento de la humanidad se resume en una única cosa: la ausencia del Espíritu Santo. Lo que el ser humano insiste en buscar en cosas y personas, solo puede encontrarse en Él. Esta serie le ayudará a entender quién es el Espíritu Santo, su importancia, lo que Él puede hacer, cómo recibirlo en toda su plenitud. Hace 2000 años, el propio Dios le daba un regalo a la humanidad. No se trataba de un regalo cualquiera, que con el tiempo se desgasta, envejece y se rompe, sino de algo que estaría para siempre con quienes lo recibiesen, y con un valor que ni todo el dinero del mundo podría pagar. A través del sacrificio de su Hijo, Él está disponible para todos. Sí, el Espíritu Santo. Imagine tener a alguien las 24 horas del día orientándole, conduciéndole, trayéndole paz, seguridad y descanso en medio de las tempestades, afirmando que somos hijos de Dios. Solo quien tiene el Espíritu Santo, Él es la garantía de nuestra salvación, el pasaporte para el reino de los cielos. Pero no piense que algo tan precioso se alcanza de cualquier manera. Para recibirlo, tiene que haber un deseo ardiente y una entrega total de vida. Es ahí que las personas fracasan, pues dicen querer el Espíritu Santo, pero no sacrifican sus vidas por Él. No quieren pagar el precio. Es imposible recibir el Espíritu de la verdad viviendo en la mentira. Es imposible recibir el 100% de Dios entregándose por la mitad. Es imposible ser honrado por el Señor Jesús sin primero honrarlo a Él. Por lo tanto, quien desee poseerlo, necesita primero vaciarse de sí mismo, de sus vanidades, rencores y preocupaciones, y priorizar el reino de Dios. No descanse mientras no reciba el bautismo con el Espíritu Santo, pues tenerlo no es algo opcional, sino una necesidad vital, de tal forma que sin Él es imposible vencer las luchas de este mundo y permanecer hasta el fin. Honre a Dios con todas sus fuerzas, y cuando menos lo espere, estará siendo honrado por Él. Sabía que lo único que me iba a dar esa paz que tanto necesitaba era el Espíritu Santo. Entonces yo empecé a buscarlo. Yo me entregué. Yo no sabía qué iba a hacer, no sabía cómo, pero yo hablé con Dios y yo dije, yo quiero esa paz, yo quiero esa alegría, yo quiero dejar todo atrás y entregarme y hacer lo que Él quiera de mí. Y así fue, empecé a buscar, empecé a participar de las reuniones y a cada reunión que iba participando más me sentía más fuerte, me sentía con más paz, con más alegría y con más ganas de luchar. No me fue fácil, más con la perseverancia de los días del Espíritu Santo, yo empecé a concurrir firmemente, no importaba el clima, no importaba nada, yo iba y participaba y buscaba de todo mi corazón. Y ese día yo sentí esa paz, una certeza absoluta de que en mí todo ya había cambiado y que iba a seguir cambiando. Y aún mismo ahora tengo esa paz y pese a las dificultades,
sigo en esa lucha, sigo en esa paz, tengo esa certeza. Hoy Dios transformó mi corazón, no hay más nerviosismo, hay alegría, hay paz, hay esperanza. A partir de que conocí a Dios, todo cambió dentro de mí y alrededor. El Espíritu Santo para mí representa todo, es la razón de mi vivir. Él cambió todo. Ella es mi alegría, es mi paz, es mi fuerza. Ya no hay nada del pasado. Quien me conoce hoy a mí no va a ver nada del anterior. Hoy sí puedo decir que todo lo perfecto que el mundo creía que yo tenía, hoy es completo, hoy es de verdad y es mi felicidad completa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos os dias, obreiros, obreiras, que estamos aqui para meditarmos, o Espírito Santo hace questão de dizer para nós outros que temos que cuidar-nos de nossa vida espiritual. Quando nosso Senhor Jesus, nosso Maestro, Ele estuvo aqui, Ele não deixava de cuidar de sua vida espiritual. Ele tinha uma missão e Ele sabia que por uma distração Ele poderia falhar em sua missão. Por isso que Ele estava sempre cuidando de seu relacionamento espiritual com seu Padre. Eu estava meditando no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, e veio aquele próprio Senhor Jesus dava exemplo para os discípulos e que este exemplo hoje para nós outros esteja a cada dia em prática. Mire que está escrito: levantando-se muito de manhã. Não levantava à tarde, levantando-se muito de manhã, quando todavia estava oscuro, saiu e se foi a um lugar solitário. E allí, que ele fazia? Orava. Veia esta palavra em um lugar solitário. Há determinadas coisas em que em nossas vidas temos que ter uma intimidade com Deus, um momento para uno e su Deus. Era aí que o Senhor Jesus renovava suas forças. Era neste momento que Ele dava mantenimento para que aquele fogo estivesse encendido adentro dele. Ou não crê você, obreiro, que ele diabo hacía de tudo para Jesus falhar? O diabo está contento quando um servo de Deus falha em sua missão. Qual é minha missão? Qual é vossa missão? Ganhar primeiro nossa alma para Deus e que através de nós outras pessoas encontrem ele mesmo caminho que encontramos. Vê que está escrito que aún estava oscuro. Ele saiu. Ele não chamou nenhum discípulo, porque há coisas que nadie pode ser por mim e há coisas que nadie pode ser por você. Ele saiu solo e se foi a um lugar solitário e allí orava. A oração é nossa comunhão com Deus. Quem depende de Deus não rechaça, não abandona o momento de suas orações. Claro, você não vai orar todo o dia, você não vai deixar de trabalhar para estar orando, mas há que ter um momento uno com Deus. Não há momentos para almoçar, não há momentos para banhar-se, há momentos para tudo. E há que ter um momento para orarmos. E nossa oração não pode ser uma oração religiosa, mas uma oração que se apresenta la buena e perfeita ofrenda. Pense-lo em todo isso. E seguimos este exemplo que não é de um profeta, de um discípulo, é dele próprio maestro. Deixou este exemplo
para nós outros, e através deste exemplo, sabe quando vamos volver a ser um carboncito? Nunca. Estaremos sempre sendo ele diamante, que a glória de Deus brilha e que a glória de Deus hace a diferença. E vá se preparando, porque este sábado a hora, dia 21 de maio, estaremos 4h30 da tarde, aí está, 4h30, reunião dos discípulos, finalizando nosso propósito espiritual dele carbon. E você vai entregá-lo no altar, dizendo a Cristo: não fui chamado para seguir sendo carbon, mas fui chamado para ser ele diamante em que tu glória é lá que brilha, lá que hace a diferença. Passe a voz, lute para atrair ele maior número de discípulos e chegue tempranito. Não chegue tarde, traga sua Bíblia e traga ele carbon, porque estou seguro que o Espírito Santo está preparando algo grande e poderoso. Passe a voz. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Bueno, depois de tudo que foi mostrado, vamos falar com Deus para que Deus bendiga a todos. Pero antes da oração, deixe-me acordar-lhe uma coisa importante. Este jueves, a hora dia 19, nós outros estaremos uma vez mais dando ele mantenimento para todas as parejas. Mas os solteiros, uma vez que escuta la charla, la orientação que é dada a las parejas, esta mesma orientação serve para eles não falhar, para eles não resbalar em sua vida sentimental. Este jueves a hora estaremos em preparação, porque jueves dia 26 vamos realizar ele matrimônio coletivo, onde muita gente vai a casar no altar, receber a bendição do altar. E todos os que já estão casados e que estão colocando as fotografias aqui, aí bastante, as fotografias, estamos orando por todas estas pessoas. E neste dia 26, eu que já sou casado e os casados, estaremos renovando nossos votos. Eu não posso casar de novo, mas posso renovar meu voto ante Deus, eu e minha esposa, hasta que a morte nos separe. Tenho 27 anos de matrimônio e vamos renovar nosso matrimônio nos votos para mais 100, para mais 150 anos, ou melhor, hasta que a morte nos separe. Venga participar. Eu estarei às 7 da manhã, pastor Gustavo às 10, pastor Manuel 12 del meio-dia, eu vuelvo às 3 da tarde, pastor Gustavo às 5 e eu estarei no último serviço às 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Traga uma foto, você que é casado, casada, para pôr neste livro, porque estamos apresentando a la Santíssima Trinidade. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Padre, Deus Todo-Poderoso, é com alegria e fé que nós outros nos unimos com todos os discípulos para orar por esta persona que nos enviou seu nome, ele nome de toda a família, para orar por esta persona que ele problema ha sido um tormento, uma perturbação de dia e de noite. Eu, como homem de Deus e com os discípulos, determinamos que ele causante
livra-te deste tormento físico, deste tormento sentimental, deste tormento econômico, deste tormento familiar. Seja agora arrancado, seja agora echado fora, e que através de tu poder, meu Padre, aonde há tormento, exista paz, saúde, prosperidade, livramento de todos os males da vida desta pessoa, de seu corpo e de toda sua família. Mi Padre, bendiga todos os obreiros e discípulos que estão com este pedaço de carbão em la mano, determinando: eu não volverei mais a ser um carbão, eu não volverei mais a ser escravo del pecado, delas tinieblas, eu não volverei mais a viver sendo possuído por uma força mala. Eu sou um diamante, diamante com ele brilho da glória de Deus. Guarda tus servos, meu Padre, guarda nós outros, livra-nos de toda caída, consagra estas águas, e quando bebermos del água, estará bebendo dele poder que vem de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Vamos beber del água. Estou seguro que o Espírito Santo, que a Santíssima Trindade lhe bendecirá. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Graças a Deus, estou seguro que a hora tudo será diferente. De hoje adelante, deste momento adelante, tudo será diferente. Não vá se olvidar, discípulos, traga ele carbão este sábado às 4:30 da tarde em nossa reunião de los discípulos. Que Deus me los bendiga a todos. Amanhã volveremos com o segundo capítulo desta série, El Espírito Santo. Buenas noites, muita luz, muita fé e tudo já está bendecido. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.